Hoje no Paraná entrou uma criança, é um assunto muito sério, tá? Muita gente não se sente à vontade sobre esse assunto, até muita gente prefere sair da live pra não ter gatilho, não se sente à vontade com esse assunto, mas é importante a gente conversar pra entender, né? Mas uma criança entrou num pet shop e matou 20 bichinhos, matou 20 animais, entrou, esquartejou coelhinho, esquartejou gatinho, matou um monte de bichinho e eu trouxe dois psicólogos e um advogado pra conversar sobre o assunto, pra ver como funciona, né? Eu quero falar primeiro com a Nanda. Você exerce a profissão há quanto tempo? Desculpa. Tem 3 anos que eu me 3 formei. anos, né? O que acontece na cabeça de uma criança de 8 anos pra entrar num pet shop, esquartejar bichinho, matar gatinho, matar coelhinho, jogar coelhinho na parede? O que acontece? É Então, psicopata? Tem como dar um diagnóstico? É antissocial? é muito complicado falar de diagnóstico com essa idade, porque a gente só pode diagnosticar de verdade a partir dos 18 anos, né? Quando a pessoa ela vira adulta. Como ele ainda é uma criança, ele tá ali com toda a fase dele de desenvolvimento ainda se maturando. Então, digamos que na visão da psicologia, né, ele ainda não tem como responder totalmente pelo que ele fez. Então, digamos que assim, a gente não sabe o que se passa ali. Eu vi o coach, né, que estava falando, que era advogado, ele estava falando sobre essa parte da família, né? E isso é muito importante também, porque a gente não sabe o que se passa, né, ali na casa daquela criança. Muitas vezes, essas crianças que cometem esses atos, elas já podem ter sido negligenciadas em casa, ter sofrido algum tipo de abuso. A gente pode até usar um caso agora dos irmãos Menendez, que está bem em ascensão, né? O Sei. pessoal tem falado bastante. Que matou os próprios pais lá? Isso. Que eles foram abusados durante a infância inteira, né? Só que só vieram a descobrir isso depois que de muita coisa que falaram, tiveram que fazer uma série e tudo mais. Então, às vezes, o pessoal não busca investigar essas causas. Claro que essa criança, na visão da psicologia, ela não tem que sair totalmente impune, mas ela precisa ainda ali de um acompanhamento multidisciplinar, né? Tanto ali psicólogo, psiquiatra, para fazer esse acompanhamento ao longo dos anos, para ver como que ela vai se desenvolver futuramente, né? Se ela continuar tendo esses comportamentos, aí sim é um caso que tem que ser revisto, né? Tem que ver novamente ali na questão se ela vai cometer outros atos ou não. Mas o ideal é que a gente chama de tendência antissocial, que não é quando a pessoa não é ainda psicopata, mas ela mostra uma tendência. Só que a gente não pode falar de diagnóstico, porque é muito individual isso, sabe? Mas deixa eu perguntar, Nanda, essa criança, ela não tem tendência a começar a matar gente quando crescer? Porque matar bichinho na Então, infância dizem que é o primeiro passo pra matar pessoa, né? Psicopata mata sempre bichinho na infância. sim, então, tem isso, porque é como eu falei, pode ser que essa criança venha fazer isso futuramente, mas aí vai depender muito ali de como vai ser esse desenvolvimento a partir de agora, porque vai ter todo esse acompanhamento com ela, né? E aí eles vão ali, enquanto estiver fazendo aquele tratamento com a criança multidisciplinar, vão ver se ela continuar cometendo esses atos, com certeza, aí eles já vão ver que é um caso que não tem mais uma solução. Mas É. geralmente, quando isso é detectado desde a infância, tem uma solução, a criança consegue se desenvolver bem. Então, ela passa a não cometer mais esses crimes. Por isso que é importante ter o acompanhamento desde cedo. Um rapaz chamado Psico Chico perguntou: Felca, pergunta se na visão de Carl Jung isso pode ter sido um irrompimento da sombra no consciente da criança. Eu sei lá que esse porra tá falando, mas o que significa, Clara? Essa é uma visão mais psicanalista. A minha abordagem é cognitivo-comportamental. Mas, assim, eu tenho um pouco de. Não vou dizer muito, porque eu não sou um especialista, de fato, eu não fiz uma especialização para falar disso. Mas eu tenho um pouco de propriedade para falar de psicopatia, porque meu projeto de conclusão foi sobre psicopatia. Ah, o TCC foi de Então, assim, psicopatia. eu passei um ano, praticamente um ano, estudando sobre psicopatia, que foi o meu último ano da universidade. Vamos lá. Psicopatia ou sociopatia, a gente vai chegar nesse BO. É um tema que é muito. As pessoas têm muito interesse, mas por incrível que pareça, tem muita pouca pesquisa, pelo menos aqui no Brasil. Eu tive que fazer meu tema praticamente estudando todos os artigos em inglês, porque é mais lá que tem pesquisa e mesmo assim não tem tanta. Porque eu acredito que seja um problema
até de achar essas pessoas, sabe? De achar essas pessoas para estudar elas. Porque acredito que até no senso comum tem isso de tipo, 1 em cada 30 pessoas pode ser um psicopata e ninguém Eu já sabe disse que é quem 1 a é. cada 10, né? 1 a cada 10 é psicopata. Aqui Por na que que eu cal tô tem falando 4 isso? pessoas. Se botar mais 6, daí 1 é psicopata, provavelmente. Será que sou eu? Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque tem muita discussão se esse menininho, ele é um psicopata, Isso. sociopata, enfim, afins. Primeiro que, assim, na universidade a gente aprende que o termo sociopata, ele caiu em desuso. Só se O usa sociopata e a psicopata, porque se... psicopata é a mesma coisa? Ou é coisa diferente? Eu já ouvi falar que o sociopata é aquele que se tornou psicopata por causa da sociedade, tipo Coringa, que era um cara bacana, mas se tornou psicopata. E o Uhum. psicopata é o cara que nasceu psicopata. Tem essa diferença? Então, Foca, você não está errado. Antes se fazia essa diferenciação. Hoje em dia, não se faz mais. Porque entende-se que, independente de. Algumas pessoas realmente nascem com aquela falta de empatia, e às vezes acaba de algum evento, enfim, algum trauma, alguma coisa. Na vida daquela pessoa, geralmente na infância, acontece e ela se torna, mas no fim é a mesma patologia. Então não se faz mais essa diferença. Essa criança, ela é psicopata ou Independente ela de. é. Ou ela é. O que que essa criança é? Tem como dizer? A outra doutora, ela disse que essa criança não tem como você falar o que ela é porque ela não tem 18 anos ainda. Você só pode pegar o diagnóstico com 18 anos? Então, ela não está errada. Essa criança, assim, ela não pode ter, de acordo com a comunidade, assim, legislativa e meio que a comunidade científica brasileira, pelo que eu entendo, isso não é a mesma coisa em outros países. Por exemplo, Entendi. nos Estados Unidos, uma criança, pode ter um laudo de psicopatia, mas aqui no Brasil, a gente entende. É um acordo entre as duas comunidades Então é só no que, Brasil, né? Fora do Brasil, a galera pode ter um laudo de psicopatia. E é só no Brasil que é visto com 18 anos, né? bom, eu não sei se só no Brasil. Pode ser que em outros países eles também tenham a mesma lógica. Mas aqui a gente entende que a psicopatia ela é um problema não apenas, mas majoritariamente no lóbulo frontal. E o lóbulo frontal daquela criança, obviamente, não está desenvolvido. Na verdade, não está nem um pouco desenvolvido. Então, assim, como é que a gente vai diagnosticar uma criança por um problema que é neural, sendo que o cérebro dela, sabe? Mas que A não gente esteja não vê lógica desenvolvido, nisso. Então, 18 anos desenvolveu, eu tava só jogando videogame, doutor. Eu não tava matando o bichinho. Que diferença é essa que tem nas pessoas? Não, eu sinto que tem uma falha na psicologia de categorizar os seres humanos só numa parte física, cerebral, né? O desenvolvimento. Mas não tem uma coisa além do desenvolvimento cerebral, porque como que pode algumas pessoas não fazerem nada, terem boa criação, mesmo algumas que sofreram bastante, que foram isoladas, que cresceram sem família, não se tornam psicopatas e outros se tornam. Qual que é o código que muda nessa? Em que ponto que acontece isso? então, foi algo engraçado que você perguntou isso, porque isso foi literalmente o tema do meu projeto de conclusão. Isso é uma coisa que é uma incógnita na comunidade científica mundialmente. Por exemplo, você pode botar irmãos gêmeos que passaram pelas mesmas merdas, sei lá, foram abusados, não sei o quê. Um deles se torna uma pessoa. Porque nem todo psicopata necessariamente é violento, vamos fazer essa distinção, mas nesse exemplo que eu tô dando, vamos supor que essa pessoa se torne um psicopata violento e o outro não. Qual foi a diferença? A resposta é que ninguém sabe. Porque, assim, a gente tá entrando num assunto muito complexo. Psicopatia, ela pode ter vários aspectos que podem, enfim, gerar ela, genética, enfim, muitas coisas. Mas o ambiente, a gente, pelos estudos que eu fiz nesse ano da universidade, o ambiente, ele é um grande fator
de mudança. Enfim, não deixar que aquela pessoa que já tem aquela predisposição a ser violenta, a não ter empatia, o ambiente influi muito nisso, sabe? Ó, o Zé Malícia fez uma pergunta, Nanda. Ela falou assim, pô, psicóloga, falando sério aqui, pensar em sexo o tempo todo é normal? Eu consigo passar o dia a dia normalmente sem me tocar. Mas, mano, na primeira oportunidade eu penso até em me relacionar com a maioria das mulheres que vejo no dia. Estou com medo do meu futuro. E aí, ô Nanda? Cara, não é normal, não. Assim, da forma como o Zé Malícia faz as lives, não é normal. Até pela forma como ele fala com a Gabs, né? Ele é ninfomaníaco, algo assim? Ou não tem como dar um Então, tem diagnóstico? isso, né? É porque como a Clara falou, é um assunto muito, muito, muito complexo. Então, assim, isso levaria horas para a gente falar ali sobre todas essas questões. Então, quando a gente fala de diagnóstico, eu acho que é algo muito delicado, sabe? Porque hoje em dia as pessoas elas estão muito procurando um diagnóstico logo de cara, do que de fato ali você prestar atenção no que está acontecendo com aquela pessoa, para aí Entendi. depois você ir lá e diagnosticar de fato. Por exemplo, igual agora você falou sobre, o que será isso? Ninfomania? Ou será que o do menino, ele é psicopata? Por que não buscar primeiro entender o que essa pessoa está passando, ali tentar, né, todo o Tem acompanhamento que investigar. multidisciplinar, para depois você conseguir dar ali um diagnóstico para ela, porque o diagnóstico de psicopatia, ele é muito raro, porque geralmente ele só acontece depois que alguém comete algum crime. Ah, No então. caso, quando é uma criança, é muito mais complicado ainda, porque ela ainda não pode responder por ela, né? Mas, ao mesmo tempo, ela cometeu um ato muito grave. É. Então, o que vai fazer ali com aquela criança? Vai fazer esse acompanhamento para saber ali, no caso, se ela não vai continuar cometendo, né, esse tipo de ato. Geralmente, quem tem todo esse acompanhamento, eles não voltam a cometer esse tipo de ato, tá? Só que quando a gente fala de diagnóstico, é muito, muito, muito complicado, porque eu também tive, o meu TCC também foi sobre diagnóstico, foi, na verdade, sobre tendências antissociais, né, mais para a visão psicanalítica, e a gente não usa mais o termo psicopata, a gente usa o termo transtorno de personalidade antissocial. Então, quando uma pessoa ela tem esse transtorno, para você descobrir, geralmente tem ali toda uma questão psiquiátrica que eles fazem, tem um checklist que chama o checklist de Hare, que eu não sei se você já ouviu falar, mas nesse checklist Não. você consegue medir o grau de psicopatia, se aquela pessoa é ou não, através dos pontos daquele checklist que ela no final tem uma caracterização lá que faz uma pontuação e através disso consegue medir o grau de psicopatia. Mas geralmente ali eles são feitos quando a pessoa já cometeu algum crime. Então, ou ela está em um hospital para pessoa de conduta, né, de uma pessoa que já cometeu algum crime, ou ela já está na prisão. Muitas das vezes ela é feita com pessoas que já cometeram crimes. Então, assim, até quando eles estavam descobrindo sobre esse estudo, eles fizeram esse checklist com um dos caras que estava trabalhando nesse checklist e ele descobriu que ele pontuou em várias coisas. Ele descobriu que ele era psicopata, só que ele não cometia nenhum crime. Então, não Ah, sim. necessariamente uma pessoa que é antissocial vai cometer um crime também. Ô, doutora, uma pergunta para as duas psicólogas. Olhando assim, tipo, analisando eu superficialmente pelas coisas que eu falo, eu tenho algum diagnóstico, talvez psicopatia, talvez eu seja um psicopata, talvez uma pessoa muito inteligente. O que que eu sou exatamente? Talvez eu sou um gênio. Como que funciona assim? Vocês conseguiriam dar algum diagnóstico para mim? Belka, olha, não se pode dar diagnóstico por chamada de vídeo, tá? Eu podia ser caçada Puxa, pelo que pena. conselho por isso. Eu acho não, você tem ansiedade social, né? Que você Tenho. já falou isso. Já, o doutor também falou que eu tenho déficit de atenção. Mas fora isso, não vejo nada normal, não. Não, não, não tem nada normal? Nada normal Nada fora isso, normal? não. Nada anormal. Ah, Nada nada normal. anormal. Ah, ufa. Vamos conversar com o doutor Guido Palomba agora? Guido Palomba não é Guido Palomba. Não, Guido Palomba é o psiquiatra, cara. O Guido Palomba é o psiquiatra famoso. Por que que o chat tá falando que vai conversar com o doutor Guido? Não é Guido, não. Como que é seu nome, doutor? Desculpa. É Jaelson. Jaelson, pessoal. Não é Guido Palomba, não, porra. Ô, Jaelson, deixa eu perguntar. Juridicamente, cara, o outro advogado falou aqui na live que eu fiquei chocado com o que ele falou. Fiquei completamente chocado porque ele falou que bichinho
cachorrinho, gatinho, não é considerado, não tem direito nenhum, não é um ser vivo, ele é um ser movente, ou seja, ele é um objeto, um patrimônio, ele é respondido como um patrimônio, é igual matar um bichinho de alguém pra justiça, é como se você tivesse quebrado o celular da pessoa, você prejudicou um patrimônio, é isso mesmo, doutor? Como funciona? Essa concepção de que o animal é um objeto é do direito civil, né? Os animais eles são protegidos pela lei ambiental. Então existe sim a previsão de um crime, que é a prática de maus tratos, mutilação a qualquer animal, mas a pena é muito pequena, a detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, recentemente, 2020, eles acrescentaram um parágrafo nesse artigo para configurar que os maus tratos a cão ou gato, a pena vai de 2 a 5 anos, bem maior do que com relação a outros animais. Mas esse caso que a gente tá discutindo, parece-me que não eram cães e gatos, né? Eram coelhos, eram animais outros, né? Mas sim, é crime. Agora, a questão é que criança no Brasil, criança e Era porquinho da adolescente... Índia e coelho. Porquinho da Ilha e coelho. Criança e adolescente no Brasil são considerados inimputáveis, o que significa dizer que eles não respondem por crime, tá? Uhum. Eu até faço uma correção rápida, o colega falou sobre a internação prevista no ECA, né? Essa internação prevista no ECA é apenas para adolescente, então eu vou deixar você mais indignado. A criança sequer pode receber, como medida socioeducativa, internação, ou seja, com a criança não vai acontecer nada. Meu Deus do céu. E o que justifica isso, Felca, basta a gente ver que tem 2 psicólogas aqui presentes e elas próprias deixam muito claro a dificuldade que se tem de se determinar a partir de que idade uma pessoa está plenamente desenvolvida, né? Os estudos neuropsicológicos atuais demonstram que o nosso desenvolvimento vai até os 25 anos de idade. Então, 18 anos é a idade que a gente entendeu como segura para, a partir dali, imputar um crime para alguém. Então, eu acho que a pergunta que não quer calar aqui é saber que tipo de educação essa criança está tendo, que tipo de convívio essa criança está tendo, de estímulos que essa criança está tendo, e aí a responsabilidade recai aos pais. Então, basicamente, doutor, sobre o que eles estão falando do caso da criança que invadiu um pet shop e matou 20 bichinhos, né? Aqui no Paraná aconteceu hoje. Então, basicamente, doutor, a criança vai chegar em casa com a mão cheia de sangue, lavar a mão na pia e jogar videogame. Não vai acontecer nada. Não é para acontecer nada. E nada no sentido do Estado punir, né? O Estado não pode punir uma criança, não posso responsabilizar uma criança por qualquer ato que seja. Existem casos bem mais escabrosos, tá? Envolvendo criança. A gente que trabalha na área, eu acho que as psicólogas também devem ter contato com esse tipo de coisa, criança pratica coisas terríveis, tá? Mas quando a gente analisa o ambiente que ela está inserida, você descobre que existem estímulos exacerbados influenciando essa criança para praticar esse tipo de coisa. Mas daí era termos da criança ficar internada, se for assim, né? Ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, mas não rola no Brasil, pelo menos não rola isso. Não, no Brasil há previsão de que qualquer pessoa, independentemente da idade, ela possa ser internada compulsoriamente, mas em casos muito extremados, né? Tem que ter laudo psiquiátrico, laudo psicológico, uma análise neuropsicológica. Não seria o caso dela, né? Ela não seria internada por isso, assim, pelo menos a prática não aponta nesse sentido. Agora, essa internação seria com o intuito de torná-la melhor, porque entenda, a grande chance de uma criança ser internada nesses institutos que nós temos aí de internação de criança por 3 anos, né? Vamos supor que ela fosse uma adolescente, acima de 12. A chance dessa criança ser internada por 3 anos e sair, ao invés de matar animal, matando gente, é muito grande. Nós não temos um sistema perfeito que coloca as pessoas ali e elas saem melhores, né? Então, é bem complicado. Né? Ô, doutor, deixa eu perguntar, e daí falou que vai ter uma multa pros pais, é verdade? E se tiver uma multa pros pais, pros responsáveis, quanto que é a previsão de ser essa multa? Tem uma previsão que você pode dar de valor, uma expectativa? Não, e na verdade não é multa. O que existe é a responsabilização civil dos pais. Então, os pais certamente serão condenados a pagar
os danos materiais, né, o valor de cada animal que foi morto, e se for uma pessoa física, vai rolar aí danos morais também. Aí esse valor varia, dependendo da situação, e vai depender da situação das partes, etc., mas é uma responsabilização civil, tá? Não é uma Mas multa. coelhinho da Índia, porquinho da Índia é R$10 cada, porra. Pois é. Então, basicamente, sendo sincero, rapaziada, se indignem, chorem, achem chocante, não vai acontecer nada. Vai Mas acontecer você nada. sabe Vai que eu acho pagar que uns porquinhos da Índia de R$10. a indignação aí, Felca, é o fato de que qualquer pessoa, inclusive adulta, que pratique maus tratos aos animais, que não seja gato e cachorro, ela vai incorrer numa pena de detenção, que não é nem prisão, de 3 meses a 1 ano. É muito pequena. Meu Deus do céu. Então essa indignação pode estar voltada à falta de penas pesadas para maus tratos a animais. O Que bichinho não tem é nada a visto. ver com o fato dela ser uma criança e não ser responsabilizada criminalmente, que é uma outra questão. Então, basicamente, bichinho não é muito importante. Pro Estado, pra Justiça, bichinho é meio foda-se. Eu posso Está- maltratar à vontade, eu posso fazer o que eu quiser. Está tendo uma evolução agora, o Código Civil está sendo reformado, né? Então, como o colega anterior disse, até hoje, para o Código Civil, animal é visto como coisa, como propriedade, semoventes, né? Agora, o Código Civil está tratando como senciência, ele tem sensação, então ele não chega a ser uma pessoa que é dotada de personalidade, mas é alguma coisa além de mero objeto. Então nós estamos avançando aos pouquinhos para considerar animais como algo além de objeto, tá? Mas anda a passos muito lentos, né? A legislação brasileira anda a passos lentos porque existe um lobby muito grande de grandes empresas que matam animais todos os dias. É verdade, né, cara? É verdade, né? Puxa, então é chocante, é indignante, mas é a verdade. A verdade é essa, a justiça vê as coisas dessa forma, né? Deixa eu perguntar, as psicólogas têm... Primeiro perguntar não, vou perguntar para as duas. Vocês têm bichinho, vocês têm gatinho? O que vocês acham dessa informação que o doutor trouxe, essa explanação que ele deu? Oi, Pelca. Eu tenho um cachorro, o nome dele é Jack. Olha, eu acho que a gente está tocando num assunto que é muito assim. Ninguém tem uma resposta perfeita, sabe? Porque a gente está falando de encarceramento de criança, não é de adolescente, é literalmente de criança. Então, assim, é muito complicado, porque é algo que eu vejo, eu consumo muito true crime, sabe? E casos em vários países. Eu vejo que acontece na maioria dos países. Eu sei que a gente tem muito. E com razão, a gente é muito puto com o sistema judicial brasileiro. Ó o filho do... Isso aí é sua esposa? Isso não é sua esposa, não, né? Ah, isso é um cachorro. É um golden filhote. É um golden filhote, que susto. Achei que sua esposa estava peluda. Essa é a Dara. Ah, é um golden filhote, que bonitinha. Oi, Dara. Ah, ele tá ouvindo, ele tá aflito. Que bonitinho, é um golden. E o que você acha, Clara? O que você tá falando? O que você tá falando? Você gosta... Você não gosta disso, né? O golden! Olha pro fone, ó, tá vendo? Ele fica nervoso, né? Ó, que bonitinho. O outro ali é um husky. É um husky esse daí? É um husky, olha só. O husky e um golden. Que bacana, né? Será que botar eles dois, eles cruzam? É um collie, um border collie. É um border collie. Que legal, né? O border collie é um animal inteligente, né? Olha só, é fêmea ou macho? Ai, que bonitinho. Ele tá brincando, ó. Ai, que bonitinho. O border é um animal, o cachorro mais inteligente do mundo. O Golden é burro, né? O Golden é burro pra caramba, mas o border é muito inteligente, né? Será que botar os dois, eles Ele é cruzam? muito Isso é macho ou fêmea, muito, um ou outro? Muito sapeca. É macho ou fêmea? Será que botar eles cruzam e tem filhote? Você cruzar a border com o Golden É fica macho, bonito, né? é Jack o nome dele. Ah, é Jack. E o seu... Ah, ó, é Jack e Dara, hein? Se botar os dois da filhote, hein? Da ninhada. Da ninhada. Deixa eu perguntar pra Nanda também. Ô, Nanda, você tem bichinho? Atualmente não, mas eu já tive. Já morreu. Aí sim. depois eu fiquei meio assim, aí minha mãe não quis mais, eu ainda moro com a minha mãe. Pois Então, é. ela não quer mais, ela ficou meio traumatizada depois que a nossa última cachorra morreu. Ah, sim. Eu já perdi um cachorrinho, machuca, né?
O Nanda, então se botar os dois cachorrinhos, dá pra fazer uma ninhadinha, que legal. E dois cachorros legal, né? É o Jack, né? É o Golden e o Border, né? Dois cachorros inteligentes aí. O Golden é muito inteligente, o Border é o mais inteligente do mundo, né? O doutor Jaelson, deixa eu perguntar uma última coisa. Agora eu vou pesar um pouco o clima, que a gente viu os bichinhos. Até aliviou um pouco o clima, né? A gente ficou feliz, né? De ver os cachorrinhos. Mas deixa eu perguntar uma coisa, doutor. E em caso de zoofilia, quando um cara vai lá, invade é um assunto terrível, mas é importante, pessoal. É importante pra gente conversar, tá? Porque, igual a doutora falou, eu tenho uma influência, né? Eu influencio as pessoas e é bacana usar essa influência pra justificar certas coisas e botar certas coisas a limpo, né? Em caso de zoofilia, a pessoa que invadiu um cachorrinho, por exemplo, qual que é a pena, qual que é o tratamento que essa pessoa recebe, juridicamente falando? Juridicamente, também é um crime, olha só, de novo, ambiental, né? É o mesmo artigo que trataria do caso que a gente estava falando. É o mesmo artigo. Infelizmente, é visto como maus tratos, abuso, mutilação, e aí a pena é de detenção, né, de 3 meses a 1 ano. Se for gato e cachorro, sobe, o que é um absurdo, né? Você distinguir só gato e cachorro, mas enfim, foi para de 2 a 5 anos, mas é o mesmo artigo. Meu Deus, eu vi um vídeo de um rapaz que resgata bichinho. Eu gosto de assistir um rapaz que resgata bichinho no Instagram, né? Ele resgata gatinho, resgata cachorrinho de criminoso, né? E tinha um cara que ele tava cometendo crime, eu nem vou falar muito pro pessoal não ficar sensível, mas ele tava cometendo crime desses aí que você pode imaginar, né, doutor? Com um cachorrinho por meses, cara, por meses. E tava na situação do bichinho tá a ponto de falecer, assim. Tava muito sério, ele tava cometendo por meses. E o pessoal foi lá, tirou o bichinho dele, né? E falou que ia prender ele e tudo mais. E ele ficou desesperado. É um senhor muito humilde, assim. Senhor humilde não dá pra dizer, né? É um desgraçado do caralho, né? É um desgraçado, não dá pra dizer que é humilde. É um cara de roça, assim, mas é um filho da puta, né? Desculpa dizer, eu fico puto com essas coisas, né? Mas é um caráter falho você fazer isso com um bichinho. O bichinho tem olho. Por mais que você seja de roça, não tem, às vezes analfabeto, mas um bichinho tem olho, ele olha pra você, ele tem carinho, ele tem rostinho. Você sabe que é um ser vivo, né? O cara desconectar isso, ele tem que ser psicopata e tudo mais. E deu o seguinte, o rapaz foi lá, prendeu ele, então basicamente esse cara você tá me dizendo que ele ficou 3 meses preso e saiu pra continuar cometendo as coisas. Exatamente. Se ele cometeu mais de uma vez, não vai ser aplicada uma pena só, né? Vai ser considerado crime continuado, etc. Vai ser exasperado essa pena. Agora, mesmo assim, a pena é muito baixa, né? E a gente tem que se atentar para quem faz as leis, né? Por que tem tanta gente lá no Congresso que é contrário ao aumento de pena de maus tratos aos animais? Pois é. Tentaram aumentar essa pena para os maus tratos no modo geral, não conseguiram. Aí de última hora, destacaram apenas o cão e o gato e aí aceitaram aumentar, entende? Quer dizer, é muito estranho, né? Quais são os interesses que estão por trás de se manter uma pena tão baixa para maus tratos aos animais, né? Pois é, por que, cara, será? Muito esquisito, né? Muitos vereadores, o pessoal que vota lá, eles não... Quer dizer, quem que vota? É legislação, né? Deputado federal e senador. Deputado federal e senador. Eles são contra aumentar a pena pra quem contrata, pra quem faz maldade com o bichinho. Vai entender, né? É porque existe muito criadouro que desatende as normas básicas aí na tratativa dos animais, né? Então, uma vez ou outra, eles são fiscalizados e poderão incorrer nesses crimes, né? Então, eles não querem que esses crimes tenham uma pena tão alta. Entendi. Tudo interesse, né? Bom, obrigado, então, Jaelson, Nanda e Clara, pelos esclarecimentos aí do caso do menino que invadiu um pet shop, um hospital veterinário e fez maldade aí com 20 bichinhos, dentre eles gatos, que me deram a informação que tinha gatos também, coelhinhos e porquinhos da Índia, né? Mataram, foi uma coisa terrível, né? Então, obrigado pelo esclarecimento, um beijão pra vocês, viu? Um abraço pra vocês, foi um prazer conversar com vocês, viu? Obrigada, Fê. Beijo. Um abraço pra vocês, tá? Vocês Felca. querem poder divulgar o Instagram, só alguma coisa do trabalho de vocês? Eu tenho certeza que vai ter gente aqui que vai querer contratar o advogado ou a Nanda. Ou Nanda, vocês atendem remotamente pela internet? Vocês querem divulgar as coisas pra pegar uns clientes bons aí? Eu atendo também online,
Se o pessoal quiser seguir no Instagram, eu tenho 2 Instagrams, que é o meu pessoal, Manda que o é Instagram aí, deixa eu Fê ver. Albieri e o Psi Fê Albieri. Fê Albieri, Albieri? Como se escreve isso. isso? É Albieri. R, Fê Albieri, né? O do doutor é qual? Jaelson OS. Jaelson OS. Então, para quem que é um advogado aí que trabalha com civil, você pode estar contratando o serviço de Jaelson. Ó, o Instagram tá aí. E da doutora Clara é qual? Oi, Felca. Eu tenho um Instagram profissional, só que eu não sei se é clara.pc, enfim, eu tenho que olhar, mas qualquer coisa eu deixo no Discord. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer conhecer você. Obrigado, Clara. Foi um prazer conhecer você. Obrigado, Nanda. E obrigado, Jaelson, viu? Até mais pra vocês. Tchau, tchau, viu? Até mais, tchau. Eu Tá agradeço. bom. O negócio é sério, infelizmente aconteceu, e infelizmente, por pior que a gente se sinta, não vai acontecer muita coisa. Não vai acontecer muita coisa. É uma criança, não é julgado, não tem internação, não tem nada. O pai no máximo vai pagar os bichinhos, mas é gatinho, é bichinho, é ratinho, ratinho é R$10. Coelhinho é o quê? Coelhinho é R$50. Então, infelizmente, não vai acontecer muita coisa. É indignante, mas o moleque vai voltar pra casa e voltar a jogar Free Fire, né? Fazer o quê?